aposta, se não é, porque o mundo digamos, dentro da subespecialidade da medicina estética, a tricologia é um mundo que a maior parte de vocês desconhecem, ou não sei se já trabalham ou não, e antes de eu passar para a apresentação, eu gostaria só de perceber com que pessoas é que eu estou a falar, se são internos do ano comum, que já acabaram, se já estão a trabalhar em medicina estética ou não, se alguns já estão a fazer tricologia e microtransplante. Só muito rapidamente agradecia que vocês me dissessem para eu ter a noção de com quem é que eu estou a falar e que tipo de vocabulário é que também posso usar. Se conseguirem escrever só assim rapidamente, eu agradecia. Não é preciso desenvolverem muito, mas se conseguirem, era ótimo. Só para eu tentar perceber. Ok, interno de formação geral, ok. Olha, um colega, a Benedita. Sabes que eu também tirei o mestrado na UAL, tirei o mestrado integrado na UAL. Muito bem, ok. Vai começar em termos de. Boa. Eh, Agora temos aqui o Nuno também, em termos de formação geral, ok, e o Henrique também em termos de formação geral. Muito bem, sim senhor. Então, já percebi que a maior parte do grupo vai começar o internato. Antes de mais, parabéns pelas vossas colocações, espero que tenham sido colocados nos hospitais que queriam. Vai começar uma nova fase da vossa vida, uma fase exigente, mas uma fase também gratificante, porque foi para isso que estudaram, não é? Então, posto isto, quero-vos dizer que a medicina estética é um mercado que está a tornar-se muito apetecível para a maior parte dos médicos. Ok, ok. E tem intenção de tricologia, muito bem. Implantes. O Bruno, recém-licenciado. Muito bem. É acabar o mestrado em medicina estética. Muito bem. Ahm, então, a ver se eu explico. A medicina estética é uma área que está em franca expansão em Portugal. Há muita gente que está a fazer essa formação. E dentro da medicina estética vocês vão perceber que quem quiser ir para esta área, que existem várias áreas que vocês acabam por gostar mais, ou alguns gostam mais de fazer um botox, outros gostam mais da tricologia, outros gostam mais, seja do que for. E vocês vão acabar por se especializar dentro da área. O que é que eu vos quero transmitir? Eu próprio achei muito interessante esta área porque quando acabei o internato, comecei a trabalhar, etc., fui trabalhar para uma clínica de transplantes capilares e percebi que se vocês já repararam, porque eu sou careca, é a parte interessante, comecei a perceber que eu não percebia nada de cabelos. E foi isso que me fez chegar até à AMIR, porque em Portugal é muito escassa a formação, digamos assim, que existe nesta área. E comecei a perceber que, quando eu comecei a trabalhar nesta área, que se eu queria vingar e se queria ter sucesso naquilo que eu estava a fazer, eu tinha que ter ferramentas essas que fossem práticas, fossem teóricas. E, sinceramente, este mestrado conseguiu transmitir e dar-me a bagagem que eu uso hoje para a minha clínica. Claro é que é um mundo totalmente diferente, e eu comecei-me a apaixonar por este mundo porque comecei a perceber a fisiologia, a anatomia, a patologia que está ali por trás e nós somos médicos e é isso que se tornou fascinante. Vão ver que a maior parte das pessoas que recorrem a problemas capilares, hum, têm às vezes uma baixa autoestima por serem ou carecas ou por estarem com uma queda de cabelo acentuado, fruto, por exemplo, vamos imaginar de uma gravidez, ou agora o chamado eflúvio telogénico causado pelo Covid.
ou então uma alopécia cicatricial, que não fazem tudo e não conseguem perceber o que é, ou uma alopécia areata. Isto são nomes assim estranhos para vocês, mas vão perceber claramente do que é que eu estou a falar, e se entrarem na área, rapidamente vão entrar dentro desta terminologia. Comecei então a estudar este mestrado, comecei a ter ferramentas e comecei ainda a apaixonar-me mais por esta área. É uma área que está em franca expansão, mas também uma área muito desafiante. Eu vou passar agora para a apresentação, está bem? E depois podemos conversar aqui mais um bocadinho sobre isto. Eu vou compartilhar então aqui uma tela. Só um segundo. Ok. Pronto, esta é a fase que eu agora não vou conseguir ler as vossas dúvidas, mas eu quando parar de compartilhar eu consigo falar e ver aquilo que vocês me querem dizer. Pronto, eu denominei este webinar como uma janela para o futuro. E porquê? Porque em Portugal a parte da tricologia é uma subespecialidade da dermatologia. Há dos dermatologistas, claro, que trabalham muito nesta área, mas há um grande fosso e muitos pacientes que recorrem a clínicas de transplante capilar ou com problemas de queda de cabelo, uma clínica de medicina estética, que é o caso da minha em Lisboa, são pessoas que têm problemas capilares e que não sabem muito bem resolver a situação. Há aqui um fosso e abre-nos aqui também uma janela de oportunidades para o nosso futuro a nível de trabalho. Esta apresentação, então, vou falar uma breve introdução, falar alguns objetivos do mestrado, como é que ele está organizado, as suas atividades, as modalidades. Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos de cronogramas e depois falo um bocadinho sobre a avaliação e deixo aqui, então, depois no fim, uma janela para falarmos sobre dúvidas e questões. A parte trouxe aqui algumas curiosidades antes de começarmos, que eu achei interessantes, que eu já vos disse que isto é uma área que está em crescimento exponencial, e já o Bill Gates, toda a gente sabe quem é, questionou porque é que nos preocupamos mais com a alopécia do que com a malária. E vocês vão ver que existem imensos estudos sobre a alopécia. Ninguém quer ser careca, ninguém quer ter queda de cabelo, e vocês vão perceber que muitas das pessoas com quem lidamos têm problemas de saúde mental e uma baixa autoestima por causa disto. É maravilhoso como nós conseguimos fazer a diferença depois quando conseguimos recuperar o cabelo de uma pessoa. Falando em termos económicos, para vocês perceberem como é que isto move, existe uma sociedade, Society for Hair Restoration Surgery, vocês vão, se entrarem nesta área, vão ouvir falar bastante dela, em que fizeram um estudo em que 43% basicamente dos entrevistados preferiam ter cabelo a ter mais dinheiro. E eram pessoas que não tinham problemas capilares. Para terem a noção também, o mercado dos tratamentos capilares, incluindo aqui o transplante, tem tido um crescimento muito estável, a nível de crescimento exponencial, praticamente, porque em 2008 já estava avaliado em 1,3 bilhões de dólares e em 2013 já cresceu 48%, já estávamos a falar em 1,9 bilhões de dólares. Portanto, é uma indústria que move muito dinheiro e que não tem tendência a parar. Vamos continuar aqui. Isto aqui bloqueou. Olha, ficamos aqui no Bill Gates. Não queres passar aqui. Ok. É assim que nasce então o mestrado em tricologia, desenvolvido pela APNA. A APNA e a AMIR são um conjunto de médicos que formam médicos, e nada melhor do que médicos a formarem-nos, porque sabem no terreno efetivamente o que é necessário e o que é que não é.
Este mestrado é associado ao DIMA, para que vocês possam ter o vosso diploma com os devidos ECTS, todo direitinho, como assim exigem as normas. É totalmente focado, seja na teoria, seja na prática, de forma a podermos exercer a tricologia e os microtransplantes, melhorando então a nossa qualificação. O nosso corpo docente é coordenado pela doutora Cláudia, uma ilustre dermatologista espanhola, que se dedica muito à dermatologia, à tricologia. As aulas dela estão simplesmente maravilhosas. Aprendi imenso com ela e eu apareço aqui como ponte entre Portugal e Espanha. Porque este mestrado era só em Espanha, agora vem para Portugal, fruto da necessidade que se está a sentir, e o que me propuseram foi vos tutoriar aos estudantes que estão neste mestrado. Todos os outros nomes que aqui estão explanados são nomes de grande qualidade na área, seja da dermatologia, seja na tricologia, são nomes de muito renome, digamos assim, porque Espanha está a léguas de Portugal a nível da tricologia. Pronto, nós queremos aqui vos transmitir e dar ferramentas para que possam adquirir conhecimento, como vos disse, não só na tricologia como no transplante. É muito interessante porque vão aprender técnicas para implementarem o vosso próprio marketing e a vossa própria publicidade enquanto médicos. A partir do zero, para não se esqueçam que ninguém sabe quem é que vocês são e vocês têm que se começar a dar a conhecer ao mercado, não é? Daí que vamos dar também ferramentas para vocês conseguirem perceber e se moverem dentro no mundo empresarial também para conseguirem vingar, digamos assim. Os conhecimentos são obtidos de forma gradual, o mestrado está muito bem estruturado, eu já vos vou mostrar de seguida a estrutura do mestrado, e o que nós queremos é proporcionar uma formação que seja universitária, com um título pós-graduado, digamos assim, um título de mestre em tricologia e o microtransplante. Aqui, uma vez que são médicos, explicar a médicos como é que as coisas se processam, há um cuidado global de falar sobre esta temática e fazê-lo de uma forma sustentada e não só uma forma prática, de vos mostrar, olha, é assim que se faz, e aqui é assim que se faz, porquê? Porquê que é assim que se faz? Qual é a teoria que está por trás que nos permite perceber isto e fazer isto, não é? Vamos aprender não só as técnicas do transplante, mas os tratamentos médicos, sejam estéticos ou não, para a tricologia. Porque vocês é uma área que provavelmente não têm muito bem a noção, mas por vezes, antes de um transplante, temos uma pessoa à frente e nem todas as pessoas são elegíveis para fazer um transplante. Eu sou um caso, por exemplo, mas temos que perceber que existem tratamentos que são prévios, tratamentos posteriores, porque o paciente precisa de ser acompanhado, não é? Não é só fazer um transplante e já está. Isso é o que está muito implementado no mercado, não há um correto acompanhamento. E vocês que estão a iniciar a vossa prática clínica agora, lembrem-se sempre disto: temos um paciente, aquele paciente tem vontade, tem um problema que precisa ser resolvido e nós somos defensores, somos descodificadores de informação e somos nós que vamos orientar aquela pessoa, porque a pessoa está um bocadinho perdida com um problema que pode ter repercussões drásticas na sua vida. Nomeadamente, vamos imaginar uma alopecia areata, que provavelmente já devem ter visto, que deixa marcas visíveis na vida e no cotidiano daquela pessoa. Não só dentro da tricologia em si, vamos por hoje então ajudar a desenvolver a vossa marca pessoal, mostrar-vos a importância da fotografia, das redes sociais, como se a promoverem ativamente
mesmo até a nível de congressos, como é que hão de fazer, muitos de vocês já sabem como fazê-lo, mas vamos ensinar dentro desta área como é que se deve comunicar, e até como abrirem a vossa própria consulta, que foi o meu caso, que abri uma clínica. Ou seja, este mestrado é numa modalidade que é eminentemente participativa e é semipresencial. Hoje em dia, e não, fruto também muito do Covid, foram desenvolvidas técnicas e formas de explanar conhecimento a nível virtual que são fantásticas. As aulas estão muito boas, vão ter aulas que são teóricas gravadas, e que irão alternar entre, vamos imaginar, vocês têm uns módulos teóricos em aulas gravadas, depois vão fazer uns testes, que eu já vos vou falar sobre isto, e depois tem uma parte presencial. Esta parte presencial pode não ser obrigatória, atenção, porque eu, por exemplo, eu não consegui ir a todas as minhas aulas que eram presenciais, mas ficou tudo na plataforma, gravado em alta definição, e eu consegui perceber claramente aquilo que estavam a fazer. Claro é, como eu já estava a executar transplantes, houve algumas aulas que eu também achei que não tinha necessidade de estar presente. Mas o que é certo é que, se vocês por algum motivo profissional não conseguirem ir a essa aula, vocês têm a ferramenta também numa plataforma super intuitiva em que conseguem perceber claramente aquilo que foi feito. As aulas práticas são sujeitas a marcação. Vocês, uma semaninha antes, são avisados, vai haver uma aula prática deste módulo, vocês fazem a vossa inscrição na aula e depois vão receber um e-mail com a confirmação, onde é que têm que ir, a hora, etc. Os grupos são sempre mais pequeninos, são divididos de forma a que vocês consigam praticar também aquilo que irá ser feito nas aulas. Claro é que convém sempre fazerem a parte teórica, porque senão chegam à aula prática e não percebem muito bem aquilo que se está a passar. O mestrado está dividido em 10 módulos ao longo de 8 meses, e os módulos, digamos que 9 são teórico-práticos, ou de 1 a 9, e o 10º será um trabalho de fim de master. As aulas práticas serão durante a semana ou durante o fim de semana. Isso depende. Nós temos que nos lembrar que as aulas, todos nós trabalhamos e tentamos sempre com que as aulas sejam mais ao fim de semana, porque as pessoas também estão a trabalhar. Ok? Sejam os professores, sejam os alunos. Portanto, tenta-se sempre aqui associar de forma a que seja o mais rentável para todos, a nível de tempo, está bem? Estava a dizer, e serão em Espanha ou em Portugal. Esta edição vai ser em Espanha. Lembrem-se que é muito difícil trazer todos os tutores para Portugal. Também não são mensais, às vezes é de 2 em 2 meses, não é sempre mensalmente, mas lembrem-se disso. Nós crescemos quando saímos também da nossa zona de conforto. Vocês, ao irem para a Espanha, vão conhecer outra realidade, vão conhecer os médicos, vão ter a oportunidade de estar com os médicos que lá trabalham e vão trazer certamente de lá muita prática que, se calhar, só viesse 1 ou 2 médicos cá a Portugal, não teriam essa oportunidade de experienciar. Portanto, este ano letivo certamente será em Espanha. Não vejam isto como uma barreira, mas vejam sim como uma oportunidade, porque, como vos disse, vão ter professores excelentes lá. Posto isto, estava-vos a dizer que os módulos são de 1 a 9, e depois temos o trabalho de fim de master, que é uma tese, digamos assim, de mestrado. O Bruno, eu estou a acabar uma tese. Bruno, não consegui ler, que só me apareceu de relance, depois eu respondo, está bem? Eu estava a dizer que as questões eu vou deixar para o fim, para não ir interrompendo, está bem, Bruno? Não vai ficar esquecido a tua questão. Dizia então que os módulos são de 1 a 9, e o 10º, um trabalho de final de mestrado. É uma tese, basicamente, um trabalho de investigação que será mais
numa perspectiva de revisão bibliográfica das últimas técnicas que estão a fazer, em que será ensinado também a forma de o fazê-lo. As aulas, isto aqui resumindo, as aulas teóricas, então nós expomos os conhecimentos que são fundamentais. Claro é que tem que haver um trabalho autónomo vosso a nível dos conteúdos do módulo, tem que se comprometer a estudá-lo, não é? E depois as práticas, onde nós, depois da teoria, vamos praticar aquilo que aprendemos. Existe, e neste caso serei eu ou outra pessoa a nível de Espanha, que vamos estar-vos a tutorar. Em que existe um webinar deste género, do que estamos a fazer agora, e onde vocês podem expor as vossas dúvidas sobre a temática que foi dada naquele módulo, ok? E nós vamos avaliando também a avaliação do que vamos tendo em atenção digamos, o desenrolar do conhecimento do aluno. A avaliação é contínua, isto é, nós ao fim de cada módulo temos um exame de escolha múltipla, em que o aluno tem que ter 70% das respostas corretas, ok? Para poderem avançar. Nós, e eu próprio, como já fiz este mestrado, os exames são tranquilos, também não são assim, chapa as respostas, têm que pensar um bocadinho. Aconselho-vos a estarem num ambiente calmo, quando souberem que não vão ser interrompidos. Façam o vosso módulo diariamente. Eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que vocês vão receber a planificação. O que têm é que terem atenção que têm que assumir 70% daquelas respostas corretas. Vão certamente conseguir. Não é difícil, mas também têm que estudar e saber qual é a temática, não é? Não convém ir para um exame sem estudar, como é óbvio. Depois temos outra a avaliação final. Isto significa que, vamos imaginar, se vocês chumbarem a 3 módulos, vão automaticamente à avaliação final. O que é a avaliação final? É um exame que alberga os módulos todos. O meu conselho é irem estudando, porque vocês conseguem rapidamente fazer o módulo que está preconizado para aquela altura do mês e fazer os exames, e vão fazendo, porque senão depois no fim do mestrado vão ter que estudar a matéria toda, e depois pode haver um ou outro detalhe que vão estar a estudar e que vos pode escapar e vão estar a errar perguntas na avaliação final. Portanto, a minha opinião e o meu conselho é que vão fazendo o mestrado ao longo do tempo. O trabalho de fim de master, então, é um módulo em que será uma tese essa que serei eu a corrigir, em que estarei para vos ajudar também e orientar nesse sentido. Trouxe-vos aqui para vocês perceberem uma apresentação geral do que é que vamos falar. Temos um modo introdutório, onde vamos falar sobre a história do transplante, vamos falar sobre, não só em termos históricos, mas a própria evolução do transplante. Depois começamos a entrar no módulo 2, em que começamos a falar já das alopécias, o tipo de alopécia, se é não cicatricial, se é cicatricial. Vamos falar muito da anatomia, da fisiologia, e no módulo 3, então, começamos a falar dos tratamentos médicos que existem. Ainda não é aqui o tratamento cirúrgico, não começamos a falar do tratamento do transplante em si, será no módulo 5, mas no módulo 4 começamos a falar de farmacologia e urgências, porque não se esqueçam que um transplante é sempre feito num ambiente de bloco, e portanto temos que saber atuar em situações de urgência também, não é? Temos o tratamento cirúrgico, onde vamos aprender então as técnicas que são feitas em transplante. Vamos ter um módulo muito importante que é a consulta, digamos assim, do microtransplante capilar, porque vocês, lá está, sem ferramentas não vão conseguir fazer ou acompanhar um paciente, por exemplo, que faça um transplante, certo? Portanto, é super importante vocês saberem como chegar ao paciente e identificar, desde seja com um dermatoscópio, vão perceber os diferentes padrões da alopécia, e só aí é que vocês vão conseguir efetivamente fazer uma boa história clínica, porque não interessa, estou com queda de cabelo, sim, mas foi há quanto tempo, o que é que se passou, faz medicação, não faz,
tem as suas análises bem, não tem, uma história clínica normalíssima como as outras, mas focada para aquele paciente em questão. Depois lá está um módulo de marketing, comunicação, os outros aspectos são mais generalidades, e nomeadamente a ensinar-vos a fazer o trabalho de fim de master. Vão ter também, então, como já vos referi, a nível de congressos, como fazer, como não fazer, e se vocês repararem, têm todos aqui os ECTS, todos postos, tal e qual como uma unidade curricular nas universidades de Portugal que estamos habituados. Este Master tem 60 ECTS, como podem ver. Isto é um símbolo, peço desculpa, é um exemplo daquilo que vocês vão receber. Aqui neste caso foi maio, junho, até pode ser que bata com o nosso início de mestrado, e se vocês forem ver, este é o módulo 1, aqui era o módulo 1 e temos depois o módulo 2. Se vocês repararem, diariamente temos aqui uma aulinha, certo? Ou seja, este módulo que está aqui todo, esta cor de laranja, é um módulo. Este módulo é composto por várias aulas. Primeira, patologias do couro cabeludo, segunda, classificação de alopécias, etc, etc. Até terminar uma tutoria, se vocês verem aí, onde são explanadas então as dúvidas que vocês têm. E depois têm ainda mais 4 dias até se prepararem para o exame e depois têm então o exame, ok? O exame, se vocês repararem, tem aí 48 horas. Isto significa que o exame é posto na plataforma e vocês têm 48 horas para o fazer. Atenção, a partir do momento que o começam, têm que o acabar. É só dizer que, para dar aqui uma janela para a pessoa, se está, vamos imaginar, nesses 2 dias está a trabalhar, já sabe que tem que tirar durante esses 2 dias umas 2 horinhas para fazer o exame. Ok? Pronto. Isto é só porque, para não marcar um dia específico, tem que ser aquela hora, aquele exame. Não. Sim, vocês conseguem claramente gerir o vosso tempo. Depois, no mês a seguir, lá vem outra vez outro módulo em que começamos a falar aqui já de tratamentos, não é? Portanto, basicamente é isto que vocês vão receber um cronograma todo muito bem esquematizado. Atenção que não é obrigatório vocês fazerem a aula que está preconizada naquele dia. Por exemplo, no dia 3 temos aqui patologias do couro cabeludo, mas vocês estão com imenso trabalho, estão a fazer um banco, não conseguem ir, podem fazer no dia 4 2 aulas, por exemplo. Ou se quiserem, até tiverem um dia todo de folga, até podem fazer mais. Isto é apenas um protótipo para vos orientar e não deixarem acumular matéria. Portanto, as aulas estão sempre disponíveis, vocês podem ver as vezes que quiserem, à hora que quiserem, até acharem que estão capazes de irem fazer o exame. Isto basicamente está aqui explanado os módulos que nós vamos dar. Temos aqui estão enumerados, é exatamente como eu vos expliquei. Se vocês repararem, temos na introdução muita anatomia, fisiologia, a história, etc. Depois já temos o tipo de alopécias, o módulo 2, super importante, não vou deixar de reparar, o programa está em espanhol. Ok, não se preocupem com isso, isto está em espanhol porque fui eu que tirei do meu ano, ok? Não se preocupem, vai estar tudo em português. Não se preocupem com o espanhol, está bem? Não se esqueçam sempre que isto é uma parceria entre Portugal e Espanha, mas eu estou cá para vos proteger nessa questão, está bem? Não se preocupem, vai estar tudo em português, ok? Depois, falava então no módulo da alopécia. O tipo de alopécia, vocês vão perceber que é super importante vocês detectarem que tipo de alopécia estão, porque estão presentes, porque é isso que os vai diferenciar e isso vai influenciar toda a marcha depois de diagnóstico, tratamento, etc. Porque sem isto vocês não vão conseguir avançar. Depois temos os tratamentos que são feitos, sejam em gabinete de medicina estética, seja no tipo de gabinetes. Isto também se faz a nível, muitos deles fazem-se a nível hospitalar, mas estes basicamente são aqueles que nós conseguimos fazer. Aquilo que eu vos falei nos aspectos farmacêuticos e emergências vem no módulo 4, a nível da anestesia, que vocês vão aprender a fazer. Temos aqui também todos os tipos de
de emergência que podem ocorrer no bloco e como, digamos assim, como atuar. Seguir temos o tratamento cirúrgico. Aqui começamos com as diferentes técnicas que são cirúrgicas, digamos assim, e aquilo que se faz, aquilo que já foi feito, e vão ver que umas estão mais atualizadas que outras, mas basicamente vão aprender na prática aquela que mais se faz, que é o FUE, o FUE, que é Follicular Unit Extraction. Depois, então, no módulo 6, as consultas, que vos falei. O módulo 7, começarmos a falar de marketing e meios audiovisuais. A comunicação, super importante. Vocês vão perceber que comunicar em tricologia é um bocadinho diferente do que estamos habituados, porque são jargões médicos imensos que utilizamos e as pessoas não vão perceber nada. É super importante a forma como comunicamos. Depois falamos muito, e lembram-se de ter falado que muitas pessoas têm problemas de autoestima, problemas de saúde mental, que vos vão aparecer em consulta, e aqui vamos aprender como lidar especificamente com estas pessoas. E claro é que o módulo 10 então é a nossa tese de mestrado que vos falei. Relativamente às aulas práticas, como já vos disse, são aulas que são em números reduzidos de alunos, ou seja, tentamos sempre dividir pelo número de alunos mais pequenino que conseguimos, para vocês terem a oportunidade de explanarem todas as vossas dúvidas e de poderem praticar. Não esquecer que devem sempre reservar a vossa presença, vai-vos, como já vos expliquei, ser enviado um formulário onde vocês preenchem e vai ser tudo muito detalhado a forma como é que vai ser aquele dia, digamos assim, de prática, e portanto qualquer pessoa que faça a sua inscrição tem a garantia que vai tudo correr bem. Depois, vocês depois de terem enviado então a vossa confirmação, recebem outra confirmação a dizer que vocês estão alocados àquela aula no dia X, à hora X, e onde é que devem de comparecer. Tudo isto, também como vos disse, já as aulas práticas, aqueles que não conseguirem ir, vão perceber que são todas gravadas em alta definição e vão conseguir perceber e ver sempre que quiserem, as que não conseguirem ir. E depois temos uma prática final em bloco, onde se fazem pacientes reais. Um transplante, digamos assim, onde vocês podem mesmo, como se diz em Portugal, pôr a mão na massa, sob a supervisão de docentes, vão conseguir fazer então o transplante capilar. Nós vamos, toda a nossa equipa monitoriza a vossa evolução, digamos assim, e estamos logo alerta se alguma coisa estiver a correr menos bem, peço desculpa, e quero só vos deixar mais tranquilos, é que temos sempre, por cada módulo, uma tutoria que será em streaming, como estamos a fazer agora, em que nós podemos tirar dúvidas, falar. Contudo, vão ter sempre principalmente o meu contacto, onde eu estarei sempre aqui para vos ajudar. Ok. Apareceu aqui uma pergunta, eu já disse que já vou responder no fim, mas era uma pergunta de quantas aulas na prática são. As aulas práticas, às vezes que se tem que ir à Espanha, poderão pensar 5, 6 vezes por aí. Nem todos os módulos têm aula prática, ok? Vamos, por exemplo, se estamos a falar de anatomia e fisiologia, não faz sentido ter uma aula prática. Ou se estamos a falar de marketing, não faz sentido ter uma aula prática. Ou seja, as técnicas, a implantação, seja em pele sintética, depois em humano, isso sim, ou as técnicas que fazemos, as mesoterapias, o plasma rico em plaquetas, isso sim são aulas práticas que efetivamente faz falta vocês praticarem. Agora, as outras, há módulos que não têm. Os 2 primeiros módulos, por exemplo, não têm, porque vocês têm que aprender primeiro o que são as alopécias, o que é que se faz, perceber um bocadinho também da fisiologia antes de se começar a trabalhar, está bem? Posto isto, vou tirar aqui de parar de compartilhar a tela. Quero-vos agradecer antes de mais. Vou parar de compartilhar e vamos passar
então aqui às questões. Muito bem, eu vou andar aqui um bocadinho para cima com o scroll, está bem? Para perceber se entrou aqui alguma questão que eu tenha deixado escapar. É provável que sim. Ok, recém-licenciado. Muito bem. As aulas práticas são durante a semana ou ao fim de semana, já respondi. Serão em Espanha ou em Portugal também, já respondi. Aqui o Bruno, ok. Tivemos uma semana de aulas práticas em outubro, foi mais fácil para a organização em relação às agendas de todos. Sim, Bruno, consigo perceber isso, contudo, temos que perceber uma coisa. Os profissionais que nos dão isto podem não ter uma semana totalmente disponível para poderem estarem presentes, porque a maior parte tem clínicas, trabalha em meio hospitalar e poderão não conseguir fazer. É uma sugestão, posso deixar a organização do curso, contudo, está preconizado ser assim dividido e a nível temporal, porque para nós faz mais sentido termos vamos imaginar uma aula em que estamos a explicar técnicas, tratamentos e vocês praticarem esses tratamentos do que num dia fazerem transplante, tratamento, tudo e a informação não fica bem consolidada. Nós primamos muito pelo rigor e, portanto, achamos e a direção decidiu fazer assim e, no meu ver, também faz mais sentido. Contudo, eu vou passar com todo o gosto a tua sugestão. Vamos continuar então aqui para baixo. Reparar que os conteúdos estão em espanhol, ok? As aulas, uma coisa que eu vos quero alertar, mas isto não é grande problema, as aulas neste momento já foram gravadas, estão em espanhol, mas estão todas tituladas, têm todas legendas, está bem? Em português. Vocês vão perceber que é super intuitivo, vão perceber tudo, não se deixem que o espanhol vos amedronte aqui um bocadinho, está bem? Seja como for, os vossos manuais estão todos em português, as aulas estão todas tituladas e lembrem-se, como eu já vos referi, que eu estou cá para vos proteger. Atenção, não é? Tem um tutor que estará sempre em cima de alguma coisa que não esteja tão bem. Eu vou-vos mostrar até um exemplo meu, que eu sou ainda da velha guarda e gosto muito de papel, e eu cada módulo imprimia, os meus estão em espanhol, mas eu em cada módulo imprimia a parte teórica, onde eu poderia, ser assim, onde eu poderia, aqui estão recordados certamente da vossa anatomia patológica, e onde eu imprimia tudo e tirava os meus apontamentos, digamos assim. Os manuais estão muito bons, foram desenvolvidos por médicos, como vocês sabem, mas estão todos muito pelo estado da arte, ou seja, estão muito atualizados, estão espetaculares. Adorei, imprimi-os todos e hoje em dia estou no meu gabinete e tenho aqui, não para este webinar, mas eu uso como ferramenta de trabalho até. Vamos então continuar. Quantas aulas práticas no total já percebi, já respondi também. E aqui não tem então problema não comparecer às aulas práticas, não tem problema não irem às aulas práticas. Contudo, mesmo que vocês não vão a todas, acho que devem ir a uma ou outra para conhecer pessoas, isto é tudo uma rede, fazer networking e tentarem perceber como é que se trabalha noutro sítio, verem como é que se trabalha, as técnicas que aplicam, vão ver que há muita gente que trabalha nesta área, mas não tem as ferramentas que vocês, ao terem este mestrado, vão ter, porque a única coisa que os vai defender enquanto médicos é o conhecimento. E a tricologia, há muita gente que está a entrar nesta área, mas que não tem ferramentas para trabalhar nela. E a única maneira de vocês se defenderem perante um paciente, perante um eventual problema, é saberem aquilo que estão a dizer. E isso constrói-se, vai-se construindo, seja com teoria, seja com prática, e lembrem-se sempre,
Se vocês não conhecerem as pessoas que estão convosco, acabam por ser um trabalho também que vocês vão adquirir, mas um trabalho mais solitário, e um dia, se calhar no futuro, precisarão de alguém que vos ajude, e os vossos colegas certamente estarão cá para, convosco, ajudar-vos a solucionar algum problema. Vou avançar, as aulas práticas já está. Essas 5 aulas práticas são todas em um só dia? Não, era aquilo que eu dizia, Kátia. As aulas são tidas consoante os módulos, e se estamos a fazer, por exemplo, um transplante, é nesse dia dedicado a transplante. Ponto final. Ok? Claro é que se houver, vamos imaginar que escapou uma dúvida sobre uma técnica qualquer, que ficou na dúvida, teremos todo o gosto em explicar nessa aula prática, contudo, não esquecendo o foco que aquela aula, naquele dia, é transplante ou é tratamentos. Ok? Vamos continuar. As aulas são em que cidade? As aulas, as aulas práticas, em princípio, serão em Madrid. Temos, hoje em dia, aviões com voos diretos de 1 horinha, rapidamente se chega lá. Serão em clínicas que serão estipuladas, e não se preocupem, porque nessa altura nós vamos dizer exatamente onde é que têm que ir, onde é que têm que comparecer, mas é nos locais em que estão, digamos assim, adequados e prontos para fazer este tipo de procedimentos, digamos assim. Ok, o local de Espanha já está. Ou seja, 5 dias em Espanha no total, são durante sábado mais domingo. Pronto, era aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, nós temos então, vamos imaginar um dia em que, vamos imaginar, até pode ser sábado e domingo, mas um grupo vai ao sábado, o outro vai ao domingo. Ok? Aquilo acaba por estar a nível de dias e por grupos organizado dessa maneira. A nível de valores, existe no vosso site. Eu, na minha altura, paguei X, hoje em dia eu não sei se é o mesmo, portanto eu não me vou comprometer, até porque não é já da minha área, a nível de valores, quanto é que custam. Vocês têm no site da APNA, têm tudo sobre o mestrado, têm lá o e-mail da equipa de marketing, ou da equipa pedagógica que está a entrar pelo mestrado, portanto perguntem diretamente a essas pessoas, está bem? O âmbito deste webinar não é tanto a falar de preços, mas sim explicar-vos como é que é o mestrado, o que é que vão aprender, e dar-vos algumas ferramentas para vocês fazerem uma escolha que seja acertada e consciente daquilo que estão a fazer. Só ver se está aqui mais agora. Obrigado. Qual é a duração de mestrado? A duração do mestrado são 8 meses. São 8 meses. Em princípio, irá ser iniciado em maio, ok? Do ano que vai entrar. Isto tudo está tudo a ser organizado. Como vocês sabem, este mestrado vai ser o primeiro em Portugal. Contudo, já há muitas edições em Espanha, correu sempre tudo lindamente. Eu acredito que algumas pessoas possam ter algum medo, por ser uma coisa que é semipresencial, não percebem muito bem, vêm de Espanha, pode não trazer alguma credibilidade, mas confiem naquilo que eu vos estou a dizer. O mestrado está super bem organizado, são pessoas que estão muito habituadas a fazer este tipo de formação. E eu acredito que, se vocês gostarem da área e quiserem entrar na área, vos vai dar bastante bagagem e ferramentas para vocês conseguirem trabalhar. Claro é que depois a prática é que nos faz sermos fortes dentro dessa área, mas contudo dão-nos as ferramentas para nós começarmos a caminhar. E o caminho faz caminhando, já dizia o outro, não é? Faz caminhando, e portanto vocês certamente, se optarem por este mestrado, vão conseguir trilhar o vosso caminho dentro da tricologia, que é um mundo tão engraçado. Ok, obrigado. A tese tem que ser entregue até quando? Eu julgo que, se começar em maio, é um bocadinho ali, mais ou menos pela volta do Natal, ok? É na volta do Natal. Eu aconselho, vocês vão começar a estudar os temas, não é? Vão ver que há temas que vos vão chamar
mais atenção que outros, e vocês, a partir do momento em que tenham qualquer coisa que se identifiquem, comecem a investigar sobre isso. É um trabalho que é uma tese, mas é uma tese simples, vocês vão conseguir fazer muito bem, é uma apresentação. Lembrem-se sempre que eu vou estar aqui para vos ajudar. Tentem estar sempre, segundo o estado da arte, lá está, atualizados, tentem trazer mais valia, porque nós todos aprendemos, não são só vocês que estão a aprender, nós aprendemos convosco também. E portanto, não se preocupem muito com quando é que se tem que entregar, acaba o mestrado e vocês têm X tempo para fazer a tese. Uma coisa que eu me esqueci de dizer e gostava de vos dizer é que quem for a exame final, não se preocupem, porque quando acabam os módulos, vocês têm 15 dias para estudar para o exame, está bem? Não é como os módulos que vamos fazer, em que acaba o módulo, passado 2 ou 3 dias temos exame. Não, ali é um bocadinho diferente. Acabam os módulos todos, têm 15 dias para estudarem para o exame e depois fazem então o exame. Conselho de amigo que eu vos deixo também é irem estudando e fazendo, porque depois não custa rigorosamente nada. Então a tese pode ser entregue após o fim do curso, está a Cátia a perguntar, e vamos ter algum orientador? Sim, o orientador vou ser eu, que vos vou orientar. Claro é que se tiverem algum médico espanhol que gostem muito de trabalhar, eu acredito que não se vai recusar a orientar-vos, digamos assim, porque eu, por exemplo, no meu tempo não tive qualquer tipo de problema e eles orientaram bastante bem. Contudo, depois eu irei orientar mais firmemente a parte das teses, está bem? A tese pode ser entregue após o final do curso. Sim, vocês acabam o curso e depois o 10º módulo é a tese. Portanto, vocês para acabarem o curso têm que entregar a tese, está bem? Gostava de saber se têm mais alguma questão. Se tiverem algum problema também e queiram colocar alguma questão, eu fui identificado na publicação do Instagram, podem entrar em contacto comigo que eu estou sempre disponível para ajudar e vos esclarecer. Está bem? Ou mesmo pessoalmente, se quiserem vir até à minha clínica, é no Campo Pequeno, em Lisboa, no centro de Lisboa, podem vir ter comigo também e eu terei todo o gosto em vos ajudar, está bem? Bem, se não têm mais questões, vou dar por terminado então este webinar. Foi um gosto falar convosco. Lembrem-se que esta área é uma área muito interessante, desafiante, mas que quem quer mesmo e quer ser um bom profissional tem que ter boas ferramentas, está bem? E nós aqui estamos todos em prol de vocês para vos ajudar, está bem? Médicos a formar médicos é o nosso lema e irá ser sempre. Portanto, estou a ver que aparecem aqui alguns agradecimentos, eu é que vos agradeço o vosso tempo. Qualquer dúvida, estou aqui então para vos ajudar a esclarecer, está bem? Será possível? Claro que sim, eu vou deixar-vos aqui o meu e-mail por escrito. Ok, e vou-vos deixar também o meu Instagram. Se quiserem começarem a seguir, e às vezes hoje em dia com as redes sociais estamos à distância de um clique para falar um bocadinho. Somos todos colegas e, portanto, eu tenho sempre gosto em ajudar, está bem? Pronto, posto isto, vou-me despedir. Muito obrigado pela vossa presença. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudar. Adeus e boa tarde. Com licença.